O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Resenha de Quadra, um programa criado para algo diferente e falar do futebol, do futsal e das modalidades, aquilo que acontece nos bastidores. Quero primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, Vilcos, com 88 anos de experiência, líder em importação e fabricação de materiais odontológicos, a Permute e a GV Seguros, consultor Gabriel Pereira, telefone 24 98847 1603. Vamos estar apresentando aqui quem está com a gente, os meus amigos, como a gente já falou nos stories, né? Os mesmos, e estamos juntos. Leandro Micão, seja bem-vindo. Valeu, obrigado, Thiago. Felicidade de estar participando aí desse projeto novo. Batata, tio Chico e todos os telespectadores. Contando mais um pouco nessa primeira etapa da nossa história, né? E depois, mais à frente, muitas novidades que nós estamos programando, que durante o programa a gente, de pouco em pouco, para criar aquela expectativa, a gente vai divulgando. Júnior Rezende, o nosso tio Chico. Boa tarde, pessoal de casa, quem está assistindo a gente aí. É isso aí, né? Essa panela aí mesmo. Se tu quer fazer parte, assiste aí nossa resenha, que tu vai fazer um pouco de parte dela. A gente é gente boa. A gente somos pessoas que gostam da resenha, gostam do futebol, gostam de falar o futebol de verdade, né? Não sei, sem muita demagogia, sem muita coisa. Tem que falar, fala e depois a gente vê o que acontece. E aqui vai ser assim mesmo. A gente vai falar o que tem para falar. E Brasil. Matheus Batata. Fala, galera, boa tarde. É um prazer estar com vocês, meus amigos, mais uma vez. Seja a primeira de muitas, né? Na nossa resenha de quadra. Agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a todos os telespectadores que vão nos acompanhar aí. Vai ouvir coisa boa, vai ouvir coisa que não vai gostar, de repente. Vamos ver. A gente gosta da resenha. A resenha é o nosso, né, carro-chefe. E tá entre os amigos aqui vai ser, essencial para a gente poder estar falando um pouquinho das modalidades, né? Vamos trazer convidados, né? Vamos falar um pouquinho de cada coisa. E a gente está muito feliz nesse novo projeto. Uma parada que a gente já queria fazer há um tempinho. E aí juntou o útil ao agradável, né? 4 caras que gostam de novos desafios, com um pouquinho de resenha de quadra. E sejam todos bem-vindos. E também ao nosso Thiago Coach. Seja bem-vindo, Thiagão. Nosso porta-voz. Então, o idealizador do projeto. Exatamente, o idealizador do projeto. Então, galera, vamos dar início, como a gente já falou. Micão, fala pra gente aí a tua história. Como que surgiu o Micão, o Leandro? Isso aí. Sou o mais velho daqui da mesa, né? Então. O mais experiente. Mais experiente. Para com isso. A melanina ajuda, né, cara? É o mais velho mesmo. Então, eu começo, né? Na verdade, eu venho da época escolar ainda, né? Que eu já eu jogava esses jogos estudantis e era treinador das categorias inferiores. E aí, a partir dali, começou a paixão pela parada. E o meu início tem uma parada muito engraçada, que ele se confunde com o Gustavo, né? Que hoje, se tornou de verdade, né? A nossa referência de treinador na cidade, Gustavo Leal. Abraço, Gustavo, né? Gustavo vai estar aqui. Pode ser que esteja aqui, com certeza. Aqui, com certeza, muitas tarefas, né? Muitos compromissos. Mas quando tiver de férias, com certeza vai estar aqui com a gente. A gente estava no processo inicial da carreira e em busca da primeira oportunidade.
E era a época do Orkut ainda. Um velho Orkut. E, Pô, tu é velho pra cacete. velho. Tu também Sandy. escreveu Orkut, bicho. E aí, um rapaz chamado Prince, na época, ele posta no Orkut nova oportunidade de futebol profissional em Petrópolis. Isso foi em 2006. E aí, ele só postou isso. E a gente ficava revezando, que é quando o cara ia estar online, porque ficava uma bolinha verde. Não sei se vocês pegaram isso. Então, a gente ficava revezando, porque ele entrava em horários aleatórios falando sobre isso. Aí, nesse inteirinho, o Gustavo foi pro Serrano, fez um baita trabalho lá, que dali que a carreira dele andou, começou a ter as oportunidades dele, e eu fiquei nessa. E aí, o rapaz, falou, beleza. Quando eu consegui falar com ele, ele falou, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho campo, não tenho bola, não tenho espaço, mas eu tenho oportunidade. Eu falei, eu topo. No meu primeiro treino, eu tenho essa foto até hoje. Numa próxima oportunidade eu trago. A idade era muito próxima, era geração 88, eu sou 84. Então eu era próximo dos amigos. Eu tinha muitos amigos próximos. E aí eu consegui no primeiro treino. Na época, o Marcelo, que hoje trabalha até na secretaria, me emprestou o campo do Lajinha. Nosso primeiro treino foi lá. Legal. Eu coloquei 40 atletas lá no primeiro treino. E aí veio o Flávio Dias, veio a galera do Rio, eles ficaram impressionados, assim, não pelo atleta, por qualidade, mas por ter conseguido a mobilização. Isso tu tinha quantos anos? Eu 20? tinha 18? 23, na verdade, foi 2007. Uhum. Aí a gente fez os treinos, começou, e vários desses boleiros passaram lá, o Dieguinho, o Johnny, caras importantes, João Cláudio, caras da geração importante, um PP, maneiro. Djavan. Aí pronto. Aí a partir dali a coisa andou. Ele falou, ano que vem a gente vai jogar o Campeonato Carioca. E a geração era 88, sub-20. A gente sobe, na verdade. A gente fica entre os 4, mas nosso supervisor na época errou uma documentação e aí acabou que não aconteceu. Mas a partir dali que a coisa começou a andar. Aí surgiu. Eu fiquei 4 anos no CAIS, aí depois vim ser supervisor do Serrano. Teve uma lacuna na minha carreira que eu fui conselheiro tutelar. Aí quando eu saio do conselheiro, eu volto pro Correios. Aí do Correios eu vou pro Flamengo. Não, saio do conselho tutelar, vou pros Estados Unidos, volto, vou pro Correios, Flamengo. Flamengo, aí rodei. Madureira, Tigres, Arábia. E aí a gente tá junto aqui. Nesse momento, na construção do Correio. O passaporte do homem tem alguns carimbos ali, né? Mas foi isso, Alguns foi uma carimbos. coincidência esse início aí. Legal. E você, Batata? O meu é parecido com o teu, meu passaporte. Eu rodei em Suruí, Tiradentes, rodei nos cantinhos aí também. Na Europa não, mas parece. Que é difícil de falar também. Falo de fronteira, rodei nos fronteiras. Os nomes parecem Europa. Maricá. Boa. Então, assim, eu nascido e criado no Carangola, né? No campo. Para quem já conhece aí o tio Batata, desde os 7 anos eu já jogava campo. Com a geração do Renan, Andrezinho, que hoje os moleques estão até na Espanha aí, já fizeram. Zagueirinho, batia a bola, passava do meio do campo, longe, novo, eu lembro. Tava forte. E aí, já vai começar a hit, Chico? Não, tô falando nada. Ah, tá, entendi. E aí, dos 7 até sub-20, eu fiz a minha trajetória no Carangola ali, com alguns treinadores, e aí fui migrar pro futsal com 9. Joguei no Palmeiras, joguei no Magnólia. Aí, depois dos 15, vim jogar pelo Correios, 15, 17 no Correios. Me ganhou no final do Municipal. Infelizmente. 17, me amassou. Infelizmente. A história é legal, cara. Essa história é muito legal. Eu falo com a molecada que o nosso time era um pouco mais desacreditado, né? Por características diferentes do time do Palmeiras. Mas eu acho que ali, assim, nosso grupo fechou, principalmente na fase final, e a gente se empenhou de uma tal maneira, aquelas 2 semanas de preparação ali que, assim, mudou até o meu modo de pensar em relação aos jogos, né, de ser um time melhor do que o outro, superior. A gente tá vendo aí um monte de jogo na Copa aí que alguns grandes estão caindo por conta de N situações dentro do jogo que acontece. Mas, e aí voltando à minha trajetória com 17, eu já começo a tentar migrar pro campo, aí vou no Serrano, tenho uma passagem pelo Imperial, fico sub-20 no Serrano,
me profissionalizo um ano no campo, aí depois a minha mãe me dá um ultimato, ou estuda ou estuda. E aí eu começo a faculdade de Educação Física em 2016, meus 20 anos. Vou para a faculdade, começo os meus estágios e tudo mais, e tem uma parada legal que com meus 21, eu sou vice-campeão municipal como treinador do Sub-20 do Correias. Então isso foi uma parada muito legal para mim, porque assim, foi uma experiência que até a geração que hoje joga comigo, que é o Thales, filho da Ademir, porra, o Kaique jogava, Carteirinha, toda a molecada jogava, e Kaique no gol, Kaique Rocha no gol, e todos os moleques compraram a ideia, e aí a gente perde na final pro Lajinha, um time muito bom também, molecada que joga os campeonatos aí, Torinho, Alanzinho, enfim, também estavam no time. E aí, esse foi um marco muito legal, assim, na minha trajetória, porque, assim, foi o meu primeiro campeonato, foi um desafio novo, e aí, depois disso, eu falei, pô, acho que é isso que eu quero mesmo, vou engrenar nessa vida. E aí, começo a me especializar, começo a tentar fazer as licenças, né? Hoje eu tenho licença C da CBFS, licença C da CBF e licença B também, né? De campo, que depois a gente fala um pouco como é que funciona essas licenças, o que elas trazem, né? Não é fácil. Quais são os benefícios? Quais são os benefícios, o que ela... É importante para quem está estudando Exatamente. e tem um sonho, né, de querer avançar, né, no Com futebol certeza. profissional. Com certeza. Hoje, sem as licenças, tanto no futsal quanto no futebol de campo, você não consegue avançar, né? Vai bater no limite. Exatamente. Cada uma com a sua faixa etária ali, né? Particularidade, sim. E aí depois a gente dá um breve resumo aí numa outra oportunidade. E aí agora tô nesse desafio aí com Correias, né? No futsal, no futebol de campo também, jogando ainda no adulto, né? Para quem não conhece, o projeto do Correias é um projeto legal, né? E também fico muito feliz aí com os outros times do município, né? Que, pô, fazendo bons campeonatos aí, né? Série Prata, Série Ouro, Série Bronze agora, o Serra e o Serrano também estão aí, pô, batalhando, que não é fácil. A gente que tá ali no meio não é fácil, mas é isso. Vamos apresentar um fenômeno dos goleiros, o fenômeno dos goleiros. Dos magos. Júnior Rezende. Metade das coisas que eu vou falar aqui, nego vai falar que é mentira, tá? Mas não é não, tô brincando, mas não é não. Galera, então, meu nome é Júnior Rezende, mas todo mundo me conhece como Tio Chico desde criança, né, cara? A história do apelido eu vou contar a primeira vez. Eu estudava em Correias, no Ercílio Moretti. Tu vai contar isso, cara? Tu vai? Tem que contar pra eu falar o apelido. E no Intersalas, a minha sala era muito boa e o problema era o gol, que era eu, entendeu? E o outro time tinha o goleiro e o time era mais fraco. E na final a gente combinou entre a gente que quem perdesse raspava a cabeça. Infelizmente, meu time perdeu. Eu não tinha pedido. E tio Chico, eu fiquei puto, saí da escola. Pra quem não sabe, vai pesquisar aí, tá? Família Adams, tá bom? Careca. Pra quem não sabe, é totalmente careca. Essa galera nova aí não vai saber. Não vai saber, então depois que vê o podcast, vai lá, pesquisa na internet, porque vocês vão ir muito. Aí, o problema é que eu zoava todo mundo, como até hoje, não rasparam só minha cabeça, né? Rasparam minha sobrancelha. E aí ficou bem ruim o negócio. Aí mudei de escola, fiquei puto, o apelido pegou. E aí o tio Chico já estava no Correio nessa época, ali no futsal, no campo ali com o Moisés, fez um trabalho enorme no Correio, na geração aí 90, 91, 92, ele ganhou tudo. Jogava na cidade. Ganhava e jogava a gente... Fenômeno. 90 a gente chega na final, essa galera, eu era sub-15 ainda, mas já fazia parte desse grupo, por ser ali de Correias. 91 a gente chega na final e é vice-campeão com o time só do bairro, a galera do bairro da Glória, Douglinhas, eles eram o primeiro ano, aí segundo ano a gente junta com a galera que vem do Serrano, a Roniz, Eudes, Paulo. Nossa, tipo assim, a gente ganhou um campeonato, a gente ganhou um campeonato, a final é 5-0, assim, o campeonato total mesmo, assim, absurdo. E no ano seguinte, com a galera que tinha os primeiros anos, a gente junta, que aí vem a galera do Petro Esporte, antigo Petro Esporte, Renan, Maiquinho, a gente é campeão de novo, aí acaba cada um indo pra sua via, assim, seguindo a vida, né? Eu acabo largando o esporte um pouco de lado, vou para a área da culinária, né? Como vocês sabem aí, minha profissão mesmo é cozinha, né? Chefe de cozinha, Senai, fiz vários cursos.
viajei o Brasil todo aí na empresa que eu trabalhava, rodei em muitos lugares aí no Brasil, Nordeste quase todo. Eu fui para Minas agora nessa última passagem da minha Por isso vida. que o passaporte dele é carimbado, né? Mas só Suruí, Magé, né, Pau Grande, e nesse período eu sempre estudei, nunca me deixei os goleiros de lado. Tive algumas oportunidades em projetos e tal. Passei um tempo lá estagiando no Arouca, mas um curto período. E quando eu voltei, tinha essa lacuna no Correios, que ainda estava vazia, né? E o presidente, o Alex, que é um amigo que eu tenho há muitos anos, me fez esse convite. E a gente foi ali maturando isso. E graças a Deus, nesses 5 anos, a gente faz um trabalho. Esse ano eu recebi uma oportunidade incrível, que é estar na preparação de goleiros também do adulto, da equipe profissional, que, pô, é uma experiência ímpar na minha vida. É um desafio, mas é um desafio que move a gente, né? Pra uma parada nova. Com certeza. E isso fomenta muito o que a gente quer pra vida, né? Até pra tirar da zona de conforto, né? É claro, Porque na base tu já era o melhor treinador da cidade. Quando vai pro adulto, você tem que estudar de novo. É outro tipo de trabalho, outro tipo de abordagem. Outro tipo de abordagem. Tu vai evoluindo. Estamos lidando com adultos com sonhos, né? Então, eles não estão ali só pra jogar. Eles têm o sonho de fomentar a carreira, evoluir, como ter. Com certeza. E, pô, agradeço ao Alex, a diretoria toda aí pelo apoio e carinho, a vocês que sempre me apoiam. E essa é a vida. Eu tenho uma passagem também, mas como auxiliar de preparação de goleiro lá no começo, mas eu viajava muito com o Johnny, que foi um cara que, pô, me ajudou muito, Guilherme Francisco. Outro nome, né? Johnny, que é outro nome que a gente Guilherme Francisco. Aí daí dessa geração do Johnny que eu conheço essa geração toda aí, que a gente tem muito carinho e muita amizade, que é a geração 2000, 99, 2001, 2002, que a gente tem vários atletas aí jogando futsal aí pelo Brasil, dessa geração que vem lá do Magnólia com o Johnny. Aí do Magnólia eles migram pro Correios, o Correios faz um excelente campeonato. E aí a história foi essa. Aí a partir de uns 3 anos eu abdiquei da área de culinária, só cozinho pros amigos. Pô. E pra patroa, porque senão ela reclama. Lógico, muito bem, por sinal, viu? Pra quem não conhece. E se dedicando a 100% do meu tempo ao esporte. E é uma coisa que, igual tu falou, tem que estudar, tem que correr atrás, porque senão o tempo engole a gente, né? Exatamente. Não tem. O futsal, o futebol, ele se renova todo dia, né? Ontem a gente aconteceu 99% dos brasileiros chamando o Ancelotti de burro. Porque ele não estava tirando o Casemiro, porque ele botou o Martinelli. E o homem mostrou porque ele tem 5 Champions e a gente está aqui trabalhando 6 horas da manhã. Então, exatamente. O futebol tem evolução, a gente nunca entende nada, a gente nunca sabe de tudo. Mas agora a gente vai apresentar o outro cozinheiro o outro cozinheiro. Cozinheiro. Eu acho melhor ele na beira do quadro, gestão e beira de quadra. Mas em cozinheiro ele vai bem também. Mas o homem do churrasco. O homem do churrasco. Aprendendo, o homem do churrasco. Tiagão. Então, apresente-se. O meu começo foi escolinha, né? Eu comecei com o Ademilson, lá na escolinha USC, quando era o terrão ali no Cascatinho, Society do Cascatinho. Comecei ajudando ele ali. Dali pintou a oportunidade para ele assumir o núcleo do Vasco, Itaipava. Top. Aí ele me leva para ajudar. Daí surge o núcleo do Vasco São José do Vale do Rio Preto. Tem até foto, acredito, mostrou. O Caio, que hoje é treinador do adulto do Correios, Porto Velho. Foi meu atleta na escolinha do Vasco. Bem rodado mesmo. Eu não ia falar não, mas quando o Micão falou que em 2006 ele teve a primeira trajetória dele, eu pensei aqui na minha cabeça, quantos anos eu tinha nessa época? Eu não falei, não posso falar, né? Eu com 22 estou novinho mesmo. De carteira assinada. Aí de São José, o Ademilson acaba me deixando para administrar lá, porque ele tinha o filho dele, o Marquinhos, né? Que jogava no Vasco. Marcos Paulo. 97. Geração muito. Essa geração 97, na verdade. Marquinhos, Tunga, Alan Queixinho, Betinho, Andrezinho. A geração foi em Petrópolis. Absurdo. Se eles têm a informação que hoje o futsal tem, eu acho que 90% deles teriam virado jogadores.
que era uma geração muito boa, só que não tinha o que hoje os nossos atletas, as crianças de hoje em dia têm. A informação, o conhecimento, eu não tenho. Então assim... Mais trabalho também, né? Mais Personagens, trabalho, mais isso aí. campeonatos, campeonato carioca no nível alto. Eu acho também que com o passar do tempo, como os clubes grandes estão na seca para buscar o próximo atleta de 40 milhões, eles querem ver todo mundo. Exatamente. E esses meninos quase, assim, para descer, era muito difícil. Muito, o acesso era muito muito difícil. difícil. Esses garotos eram muito talentosos. Aí. Não tinha como chegar, né? Era difícil uma peneira. Era Isso. difícil. Não, e quando passava também, tinha a questão de como que vai ser a logística. O que o pai vai fazer? Ah, o Como que vai Ademilson muda a vida descer? dele. Exatamente. O Ademilson muda a vida dele. Exatamente. Ele aluga uma parte lá em frente de São Januário, Isso. entendeu? E ali muda a vida dele, assim, é uma mudança de vida. Isso a gente tá falando de 20 anos atrás, quase. É isso aí. O Marquinhos foi pra lá com 6 anos. Isso. Com 6 anos, Exatamente. Isso aí. 20, 25 anos. Então assim, aí eu fico em São José por uns 4 anos lá, administrando, dando aula. E assim a gente acaba encerrando lá o projeto, porque a gente entra na área do alto rendimento, né? Quando eu sou convidado para ir para o Palmeiras, assim, como ele sempre pegou e me levou para estar junto com ele, e eu sempre tive aquele negócio de aprender e querer aprender. Então, aprendi bastante. Do Palmeiras, depois eu vou para o Correios, em 2010, até que a gente faz uma final. Correios e Palmeiras sub-17. 17. Ele virou o Petropolitano, que era o favorito. Mas chega na final. Nessa época eu tava contigo. Tava. Eu era do Palmeiras. A gente só chega na final. Ele só chega na final, porque na final a gente não vê nada. Só. Mas aquele meu time era apelação. Não. Tem o Jean e o Wallace, o Absurdo. Caio Paca, Marreco, Ramon Fará, era absurdo esse time. Era absurdo. Geração 94. Foi o título Outra foi 93, geração. 94. Isso aí, Outra O Wallace era um animal jogando. Por mais que eu tivesse do outro lado o Cacau que vinha bem pra caramba, sim. o Falk, Luan. o Luan, O goleiro, que pra mim, o melhor goleiro. sem dúvida. Meus dois cunhados hoje são meus cunhados Renato e Ronaldo. Isso aí, jogavam tava também. Exatamente. É verdade. Figurinha repetido. Figurinha repetida. Eles são meus A cunhados. eu finalizo esse 2010 ali, daí eu recebo o convite, porque o Ademilson recebe o convite para o Petropolitano, ano de centenário, É verdade. o campo futsal, a gente vai, o campo, o Ademilson acaba perdendo para o Carangola, em 2011, no Sub-11, aí ele começa a primeira rodada do futsal, contra o Palmeiras, a gente perde na casa do Palmeiras, e ele resolve parar. Aí ele me indica para substituir ele. E assim, criou-se será se vai, será se não vai? Novo, os pais confiados, aí o Berg, né? Uma pessoa que eu tenho muito a agradecer, porque se eu cheguei até onde eu cheguei, o Berg me deu a confiança quando eu precisei. A gente foi para um jogo do Serrano e todo mundo falando, o Berg tá indo para assumir o Sub-11. Eu falei, quando é minha oportunidade, o outro vai assumir. Aí ele chega na quadra e fala assim, olha só vim aqui só para observar. O treinador é você. Toca o barco. Maneiro. E assim, a gente faz um bom jogo, a gente ganha o jogo, e quando acaba o jogo, ele fala assim, você está efetivado, você é o treinador do Sub-11 a partir de agora. E assim, foi tão maneiro que a gente acaba o ano campeão. A gente ganha do Palmeiras a final na casa do Petrô, uma goleada, e depois a gente vai para dentro do Palmeiras, também dá outra goleada. Assim, um time que iniciou mal a primeira rodada perdendo para o Palmeiras, a gente consegue reverter na competição. Tu lembra qual geração era essa? Essa era 95. Era do Yuri. Encontrei isso. 95? Yuri goleiro. Yuri goleiro, o Pedro Godrelli. 2000. 2000, 2000. Do Caio. Gui Reis. Gui Reis, Caio. O Caio Vieira. Vieira. Entendeu? Então, assim, a gente fez o artilheiro, que foi o Thiaguinho Correia, que nunca tinha jogado futsal. Tinha vindo do projeto. Maneiro. Lá do Petrô. A gente faz o artilheiro. Bem bacana, bem bacana. Mas até pegando o gancho do Micão tá falando sobre esses garotos 94, 95, eu acho que também os clubes nem tinham pretensão de ir pro Rio, porque o campeonato municipal, tanto campo, tanto futsal, eram muito fortes na cidade, muito fortes. Então a gente brigava mais para ganhar aqui, e nem tinha essa... Hoje em dia, assim,
Infelizmente, os campeonatos municipais Deram uma queda. deram uma queda A bem gente grande. tinha campeonato com... E- 9, 10, 12. e os- Tinha mais. Quando eu joguei, o campeonato mais municipal que eu joguei foi em 98, eu tava no Petrô, tá? Tinham 17 clubes, mais o América de Três Rios, que veio aqui e bateu em todo mundo, por sinal. Então, até a gente falando sobre isso, sobre o que mudou, sobre o futebol de base, o que vocês acham? Ele mudou? O que houve nessa mudança? O que mudou das gerações antigas para agora, na opinião de vocês? Então, eu vou dar o meu relato aí, porque eu sou de uma geração, a gente vai falando, né? Para quem não sabe aí, as gerações que hoje a gente está trabalhando com 2014, 2013, a gente chama de geração, né? Porque antigamente a gente trabalhava de 2 em 2 anos, né? A gente tinha o sub-7, sub-9, sub-11. Para a galera que vai ver o podcast de repente não vai entender um pouco do que a gente está falando. O sub-7... Ou levando mais para diante, era o mamadeira, chupetinha, Exato. fraldinha, pré-mirim, mirim, Juvenil, juvenil. Infanto. Então, e nessa época, as categorias eram par. A Não eram... categoria mamadeira era complicada. Entendeu? Era categoria par, não era nem ímpar. Exatamente. Nessa época do chupetinha era categoria par. E aí vem o sub-7, sub-9, sub-11, Depois muda sub-13, isso. sub-15, sub-17. Eu acho que tem dois, como sempre tinha 2 anos de diferença, Isso aí. então a minha geração eu sempre jogava com os 9-5 como primeiro ano, né? A gente chamava de primeiro ano e segundo ano, e com os 9-7 no segundo ano. Eu acho que assim, a gente não tinha tanta oportunidade igual tem hoje. As oportunidades concordo, hoje que as crianças têm, assim, é muito, muito, muito além do que a gente tinha naquela época. Eu acho que o futsal e o futebol está evoluindo de uma certa forma assim, muito, muito rápido. Então, eu acho que a gente vai evoluindo junto, vai evoluindo como treinador e tudo mais. E as crianças elas estão cada vez mais rápidas recebendo informações mais cedo. Coisa que talvez a gente não tinha na nossa época. Sim, o conhecimento, né? A gente não tinha Exatamente. esse baixo conhecimento que hoje a gente tem. Exatamente. Então, assim, hoje, além das crianças do futebol, né, estão vindo os novos profissionais também. E isso também está ajudando. A galera tá querendo. A gente, às vezes, vinha 3 lá no Palmeiras, 4 lá no Correios, que sempre faziam. Era sempre a mesma galera. Tentava sempre fazer o futsal e o futebol funcionar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê, comissões técnicas maiores, enfim. Eu acho que a galera está tentando se aproximar, né, do que hoje o mercado pede, né? Então, Eu acho que Petrópolis está virando uma cidade do futsal, né? A gente vê aí Correios e Palmeiras hoje na Série Ouro dos campeonatos de criança, de juvenis, né? E batendo finais, pô. A gente foi campeão. O Palmeiras foi campeão no passado. Esse ano a gente tá brigando de novo. E o Serra começando no processo da série bronze, que é difícil. Lugares longe. A gente até comentou, cara, acho que foi o Serra no primeiro semestre. Caiu num grupo que tinha time de Macaé, time de Nova Friburgo e Resende. Tipo assim, Já ficou caro essa conta aí. E 3 viagens muito longas. Então, tipo assim, é um processo difícil. E, pô, maneiro o projeto lá do Léo. Não do tinha Serrano. acesso a decesso antes, agora tem. Então, tipo assim, mesmo com um projeto muito legal do Veracruz, o projeto do Correios do Campo, eu vejo o Petrópolis se tornando uma cidade, graças ao adulto também, ao projeto do Alex ali, que foi um fomentador mais do futsal agora nesses últimos 4, 5 anos. A gente está vendo um Petrópolis virar uma cidade do futsal, salonista, de novo. Que já foi há muito tempo que assim, a gente tem a geração de Bana, Saulinho, Diego Branco, Riso, que eram, esses caras foram tops no nível de jogar liga. Vinícius do Palmeiras, Vinícius Leonardo. Porque, tipo assim, a cidade era muito salonista. O campeonato adulto dessa época desses caras pegava fogo. Era um negócio, parava a cidade. E aí, como falou, tinha 18 times nessa época. E hoje a gente está conseguindo seguir isso de novo. Na base, nossos jogos lotados, os jogos do Palmeiras lotados, nossos jogos do adulto sempre cheios. Vários garotos de Petrópolis sendo oportunizados em vários estados do Brasil que são fortes no futsal, vivendo do futsal. Sim, sustentando sua família com o futsal vindo de Petrópolis. Isso é uma parada muito maneira.
profissionais como o Guilherme no Vasco, o Johnny, que foi adulto do Vasco nos Estados Unidos, o próprio Micão, que teve sua trajetória. Então, tipo assim, eu acho que cada vez mais isso aí vira aquilo, oportuniza a criança. Porque cada vez mais a gente está fora, a gente está longe, a gente está trabalhando. Eu posso estar num Joinville, num Jack, num Carlos Barbosa e saber que tem um garoto aqui já de 12 anos, 13 anos, que vai performar lá na frente. Entendeu? Eu acho que, pegando um pouco da minha época até de atleta para o início de treinador, eu acho que uma coisa que mudou muito é que antigamente tinham muitos pais nas categorias. Então, tipo assim, meu filho joga nessa categoria, então eu sou treinador dessa categoria. Meu filho saiu do clube. Eu largo, eu levo todo mundo junto, o clube tem que começar do zero. Sim. Então, assim, Então, esse processo demorou na cidade, mas isso foi mudando, que aí entra o que o Batata está falando. Começaram a entrar profissionais, muitos da educação física, sim, outros não, mais interessados. Exatamente. Interessados. E aí começaram a estudar, começaram a ir nesse processo, e aí demorou um pouco, e acho que é por isso que demorou até um pouco para o nosso futsal dar uma decolada, mas eu acho que eu concordo com o Chico. Tipo, acho que evoluiu com essa sequência de profissionais nas comissões. Começou a aumentar o network, porque os resultados começaram a vir, esses caras são interessados, começaram a procurar outros profissionais do Rio, de São Paulo, e o network começou a aumentar, e isso acabou impactando nas crianças também. Porque aí, hoje, assim, só ver o que a gente faz. Pô, cara, tem um atleta lá, cara, que não sei o que, tá estourando, não sei o que. Pô, dá uma oportunidade pra ver ele aí. E aí entrou nisso, eu concordo 100% com o que o Chico falou. As oportunidades aumentaram a oportunidade para os nossos profissionais. Muita gente saiu, muita gente boa saiu, já voltou. E hoje a gente consegue fazer uma ligação por alguém do Rio, alguém de São Paulo. As pessoas atendem a gente. Estou falando da gente em si, não, a gente de Petrópolis. Exatamente. A gente de Petrópolis. De todos. Eu tenho certeza que se o Vinícius fizer uma ligação, ele vai conseguir. O Léo com certeza vai conseguir. O pessoal do Serrano também tem os seus contatos. E assim a gente vai ajudando as crianças. Tem muitos atletas de Petrópolis de verdade rodando futsal. Até criança, né, cara? A gente o Arthurzinho tá no sub-6, 7 do Botafogo. O Ramon tá no sub-8 do Flamengo. São pequenininhos já e já estão nessa oportunização de a gente mostrar o trabalho, mostrar no âmbito geral de Petrópolis. Os clubes grandes já viram os garotos e vão chamando, e isso vai evoluindo, porque um garoto vai treinar. Quando você treina mais forte, você evolui mais, e assim vai. Um garoto desse vai chegando mais longe. E a resenha, pode falar? Boa pra caramba. Vamos dar uma pausa e chamar os comerciais. A gente volta no próximo bloco aí. Sou Eliane, captadora de doadores do Banco de Sangue de Santa Teresa. Eu venho aqui pedir a ajuda de todos os petropolitanos que compareçam ao Banco de Sangue e façam uma doação de sangue, porque com a sua doação você salva até 4 vidas adultas e 6 recém-nascidos. Você é muito importante para quem está lá do outro lado esperando uma chance de vida. E só você que estiver saudável, né? Você pode dar a chance de vida àquele paciente que está precisando nesse momento. Estamos precisando com bastante urgência da sua doação. A gente está localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, aqui no Bingen. É rapidinho, a doação lá demora 5 minutinhos e você vai ter certeza que você está ajudando a salvar vidas e doando amor para o próximo. Nova TVI, a TV que é a sua cara. Informação, entretenimento e alegria direto de Petrópolis. Para você. Petrópolis respira história, mas o futuro do seu negócio acontece aqui. No coração da Rua Teresa, o Centro Empresarial Dias une tradição e modernidade. Uma infraestrutura completa, pensada para quem não tem tempo a perder. Escritórios prontos para receber advogados, contadores, agências e profissionais de saúde. E o grande diferencial, um polo audiovisual de ponta, onde a criatividade ganha forma. Mais que um endereço, um ecossistema de networking e parcerias estratégicas. Conforto para você e para o seu cliente, com estacionamento próprio e segurança 24 horas. O lugar onde o business de Petrópolis acontece.
Traga sua empresa para o Centro Empresarial Dias. Venha nos visitar hoje mesmo. Estamos de volta com o Resenha de Quadra e assim, tá muito boa a resenha. E quando a gente escuta bastante ao falar, né? E tem muita gente que fala que o futsal hoje, ele forma pouco. Qual a opinião de vocês? Eu acho que, do meu ponto, o futsal, ele forma bastante, ele ajuda muito na formação. Meu ponto de vista, que o futsal, ele ajuda bastante na formação. E vocês? Eu acho que, assim, o futsal é a modalidade mais praticada no país, né? Então, assim, a porta de entrada do atleta, no meu ver, assim, não ser o futsal, na minha cabeça, já beira o absurdo. Tipo assim, eu acho que 5, 6, 7, 8, 9, pelo menos a porta de entrada. Não gosto do futsal, mas eu acho inadmissível, de repente, uma família tratar, o futsal, não precisa do futsal, não. Eu acho que o atleta tem que ter experiência, tem que passar, melhora o gesto técnico, melhora, cognitivo, melhora a velocidade de reação, melhora a resolução de problemas, e isso tudo você consegue transferir para o campo. Assim, eu sou defensor da modalidade em 2 cenários, falando de estruturas maiores. Até o 13, é um processo. Aí o atleta migrou para o campo. Beleza, ele seguiu a carreira dele no campo, mas o futsal deu essa contribuição. Um outro cenário, que acontece muito em São Paulo até, é o atleta que tem maturação tardia, que não consegue, às vezes, sustentar um jogo no campo, ele se manter no futsal. Porque o futsal ele vai conseguir competir. Mesmo tendo 13, 14, 15 anos, mas com maturação tardia, no campo a gente sabe que a força e a altura prevalece. Não adianta lutar contra a realidade, a gente até... eu sou prova viva, a gente tenta não entrar nesse cenário, mas em alguns cenários é realidade. Mas no futsal ele consegue competir e às vezes a maturação dele vai ser com 15, 16, 17. O Corinthians tem feito muito isso até. Tem alguns atletas que migraram do futsal com 17 pro sub-20 do campo e conseguiram performar profissionalmente. Então, assim, ao meu ver, futsal é parceiro, é evolução. O campo também, os treinamentos diminuíram, muito campo reduzido. Então, assim, é um futsal. Se o atleta já estiver inserido nesse contexto, acho que já facilita. Então... Não tem como ir contra. Até os clubes grandes no Rio e São Paulo começam pelo futsal. Sub-6, 7, 8 não existe campo. Existe um campeonato a cada 6 meses que a gente até participa. Isso. Mas o garoto joga o ano inteiro futsal. Treina no campo uma vez por semana. Mas o campeonato dele é o futsal o ano inteiro. A porta de entrada, como você disse, é pelo futsal. E a gente tá falando do país do futebol, né? Mas, assim, como você vai expor uma criança de 4, 5, 6, 7 anos no campo? Com as dimensões muito maiores, né? A capacidade física do atleta, da criança, ainda não está ali proporcionada para aquela dimensão. Então, eu acho que o futsal, a gente entra numa escadinha, né? Eu gosto de chamar de escada porque o pai, quando pega a criança, vou botar meu filho na escolinha. Ele vai lá, procura uma escolinha de futsal, uma escolinha que tem o futebol sintético. Ele, quando chega com 4, 5 anos pra gente na escolinha, e a gente recebe inúmeros atletas, a gente tem ali o que o Micão já falou, sobre a tomada de decisão, sobre a velocidade de reação, sobre melhorar o gesto técnico, sobre trabalhar a coordenação motora, sobre trabalhar as capacidades que ele tem ali, sobre trabalhar em relação aos fundamentos, né? O dominar,
o passar, o finalizar. Então, isso tudo está atribuído ao futsal. Porque, assim, o espaço é menor. A incidência de toques na bola, né, irmão? Em 20 minutos num treino de campo, o garoto vai tocar na bola 5 A vezes. gente fala bastante isso. Direto. No futsal, ele vai tocar 20. Exatamente. Até a correção do professor ficar mais próxima. Muito melhor. Muito né? melhor. Muito melhor. Então, assim, no meu modo de ver, ele tem que estar inserido, né? Ele tem que ser inserido de uma certa forma rápida, digamos assim, né? Nas menores idades. Mas não acabar confundindo, né? A questão de iniciação com performance. Então, isso tudo tem muita diferença. A iniciação é uma coisa, é o atleta chegar ali num primeiro momento, né? Tem muitos pais ainda que veem, poxa, meu filho joga muito, pode dar uma oportunidade para ele. Calma, a gente tem que atribuir isso ao processo. Sim. Né? O processo a gente chama de processo o tempo todo, mas assim, o processo não é só para criança, o processo é para o pai, o processo é pro treinador. Nós também estamos no processo, né? Quantas vezes a gente toma as decisões erradas na beira da quadra e tá tudo bem, faz parte. A gente vai errar, a gente vai acertar, nós somos seres humanos. E a gente também a gente começa a entrar num cenário, né? Que a gente tenta começar a cobrar demais. E o menino está ali só para se divertir, que é a iniciação no futsal, que é de suma importância. A partir do momento que a gente vê que o menino já virou a chave para a competição, aí a gente já começa a atribuir outros valores ali ao nível de competição, né, em outras situações. Mas assim, voltando à pergunta do Thiagão, é de suma importância a iniciação no futsal, porque hoje você vê o futebol de campo jogando em espaços reduzidos. Ontem a gente viu uma seleção do Paraguai, né, com 40 metros, é o tamanho de uma quadra de futsal, né, com 22 jogadores marcando. Então, o espaço reduzido, a tomada de decisão, os atletas já estão trabalhando isso, e no futsal, quanto mais cedo a gente inserir isso, vai ser melhor para as crianças. Aumenta o estímulo. Exatamente. E a gente consegue formar melhor. Eu acho. A educação física escolar você começa na quadra de futsal, na grande maioria das vezes. Eu ainda não vi, não sei, eu posso dar, acho que eu não vi nenhuma escola que... Tem sintético? Ou campo? Ou campo. É só as tops primes na barra aí, que tem. Pode ser. Que vão ter vários esportes que Dentro elas da já. realidade. Dentro da verdade. realidade, por exemplo, Petrópolis tem muita quadra que é uma quadra de 20 metros. Sim. 20 por 12, talvez, né? Não é a escola que tem uma quadra 40 por 20, que é uma dimensão oficial. É quadras muito reduzidas. Então, a educação física vai ser ali, vai a ser pelada vai ser ali. Entendeu? O recreio vai ser. O recreio vai ser ali. Exatamente. Então, para mim, hoje falar de formação, não falar de futsal é inadmissível. Não tem como. É. O futsal ele contribui bastante. Pode ter um pouquinho de clubismo porque nós somos apaixonados pela modalidade? Pode, mas não estava longe da realidade, não. Você sempre tentar chamar de futsal, a gente gosta demais. O futsal a gente vivencia isso aí. Vivencia isso. Mas eu vou te falar uma parada. Assim, a gente também lida na parte de gestão ali também e tá próximo aos pais. Cara, eu vejo pela minha mãe quando ela fala que ela gosta mais de assistir jogo de futsal porque o jogo de campo é muito frio. O jogo de futsal é muito vivo. Tá ali em cima. A minha mãe é diferente. Vai entender. Ela acha que é muito rápido, ela não consegue acompanhar. Então, vai entender. Ela acha que o campo ela consegue visualizar melhor. Ela sempre gostou mais de. Ficava muito nervosa nos jogos de futsal. Minha também, é goleiro. Nosso mestre dos magos, tio Chico. Pô, não vai dizer que tu não tem uma historinha, um conto de fadas bom pra contar pra gente sobre vestiário, sobre alguma coisa. Depende do nível, né? É o nosso primeiro programa estreia, pô. Lembrando que esse programa vai passar para todas as idades. Mas todo mundo já sabe que eu falo merda. Então vai. Pô, cara, de vestiário tem algumas boas, ruins, né? A gente... Vou contar uma dessa história. Eu posso pedir uma? Posso pedir uma? Nós estávamos na final Sub-13 com a geração 2011. E aí a gente sempre fala mentira.
Isso a gente sempre falou mentira, isso é um recado aí, a gente sempre fala mentira para os nossos atletas. E a gente contou uma mentira, e aí você teve uma reação na roda, com alguns amigos, com alguns colegas. Não, é parafraseando, né, gente? A mentira que a gente conta é antes do jogo ali, é pra dar uma motivada, dar um gás. Mas como é que foi a reação dos meninos? Foi assim que... Foi o primeiro jogo que eu fui dessa geração, né? Que depois passou pro Micão. Isso. Geração que ganhou tudo aí. Isso aí. Eu entrei no vestiário, eu conheci alguns, mas alguns eu não conhecia. Cuidado que vai falar. Não precisa falar o que você falou. Como é que foi a reação depois do que você fez? Eu escolhi 2 atletas. Assim, deu uma sacudida, uma ativada nos 2 atletas. Mentalmente, dei aquela acelerada e fomos pro jogo. Infelizmente, os 2 atletas que eu sacudi não jogou nem 1 minuto, mas fez bem pro time inteiro, entendeu? Fez bem pro time inteiro. Foi embora. Graças a Deus a gente ganhou. No final do ano a gente foi campeão. Aí esse conto na primeira rodada lá, eu tive que levar o campeonato inteiro, porque não era a mesma coisa quando não tinha. Eles já faziam a roda dentro da área, olhando para trás ver se eu tava vindo, porque se eu não viesse contar essa historinha, não ia. Mas graças a Deus deu certo. Essa geração incrível aí ganhou tudo. Passando pelas mãos do Micão aí, passou pela tua, depois o Micão ganhou tudo. E antes ainda teve muitos professores, né? Lago, Calista. É um projeto que fomentou na Esse foi um case de sucesso da cidade, né? Vou botar assim. São garotos que vão ser lembrados há muito tempo, que eles fizeram, eles ganharam 4 campeonatos em 2 anos. Até porque só é lembrado quem tem título. Isso eu tô falando 4 campeonatos a nível carioca. Exatamente. Fora uns municipais aí que a gente também ganhou. Mas, pô, a gente... Copa Rio, Copa Verão, Copa Carioca. Lembrar que eles ganharam um campeonato sub-13 e ganharam um campeonato sub-15 com 14 anos. Ainda teve isso. E assim, ganharam... E a performance deles. E ele em uma trajetória. A gente é campeão sub-14 invicto do Carioca, da Copa Rio. A gente vai pro Carioca, a gente elimina na semifinal o Penha, que é um timaço. E sub-15... Foi finalista da Taça Brasil. Isso aí. E sub-15 nosso time desmonta. Temos alguns no Palmeiras, alguns no Vasco, Botafogo. E o Penha, que a gente ganhou na semifinal bem, um timaço, foi com a Taça Brasil sub-15 esse ano e foi finalista. Exatamente. Então, tipo assim, fica aquela nossa sensação que, pô, e se? Mas os planos de Deus são reservados e a gente fica feliz pelo futsal carioca ter chegado, como o Palmeiras foi agora sub-18, fez uma boa campanha, como o Penha foi, como o Sérgio está agora na Taça Brasil do sub-16, empatou ontem com o Sport, que é uma escola muito grande de futsal. Hoje tem jogo de novo, acho que agora, se eu não me engano, 3h30 ou... Então, tipo assim, é que eu falo, eu acho que primeiro a gente torce e apoia o nosso clube, né? Sim. Porque, querendo ou não, é o nosso trabalho, e aí o amor que a gente sente pelo projeto e pelo clube. E depois a gente torce pro futsal carioca, cara. Lógico. Eu acho que quanto mais o futsal carioca crescer, mais oportunidade pra gente vai ter. Com certeza. E mais investimento, que é um esporte que é difícil investimento. E hoje o futsal carioca ele tem um presidente que ama o futsal, né? Roupa, mais um, né? Ele vem, mais um que ele vem. E até falando de convidados, né? O nosso amigo o professor Dilson, né, que é o coordenador geral do Fluminense, né? Já confirmou presença, a gente está alinhando a data, né? Tem alguns outros nomes que a gente está sondando no mercado aí, né? A gente tá ativo no mercado. Bater horário e data às vezes é complexo. Mas assim, a gente estava falando no WhatsApp, ele quer muito estar aqui e certamente num futuro breve ele vai estar aqui conosco nessa resenha aqui e tenho certeza, muita história para contar. Muita história. Um cara que para mim é uma referência. Ele trabalhou para mim com um dos melhores treinadores de futsal que foi o Ferretti. Então, assim, tem muita história para contar. A gente fala que gente boníssima, né? Nossa. O Dilson cara, é o rei do fenômeno. quadrante. Né? Rei do quadrante. Rei do quadrante. Fenômeno. E trazer esses fomentadores do futsal de Petrópolis, cortando batata. Exatamente. Alex,
próprio Vinícius do Palmeiras, são um cara já ficou o convite. São um cara que... Léo. Léo. São uns caras que pô, estão na linha de frente aí e às vezes dando até murro em ponta de faca mesmo pelo futsal, pela gente, pelos clubes e fomentando cada vez mais. Pô, esse ano a gente disputou uma Copa do Brasil que, pô, nós que estamos da geração em 90, 89, não tinha nem noção 84. nem noção que isso poderia acontecer alguma vez. Galera. Tem alguma resenha de vestiário que você queira falar, Micão? Não, essa eu gostava. Chegou ano passado, essa geração nossa. Vou pegar gancho dessa que é engraçado. Quando chegou no primeiro semestre, a gente já ganha a competição carioca. No segundo semestre, ele já começa a dividir, porque os meninos já estão descendo para treinar com o Vasco. Então já quase não estava tendo treino. Alguns estavam no Vasco, no campo e no Correios. O Correios não ia ter sequência, eles já sabiam. Perfeito. Então começou o foco. Obviamente o desempenho caiu. Obviamente. Essa história que o Tio Chico contou, eu já ficava esperando. Pô, Tio Chico, vai lá, cara. Conta meia dúzia de mentira lá, meu irmão. Pra dar uma motivada. Pra dar uma ajudada aí. Pra dar uma ajudada. E aí, era maneiro que os moleques compravam a guerra e depois faziam uns videozinhos xingando o time adversário. Sendo que ninguém tinha falado nada, cara. Nada. Sim, mas muita história, né? É, a gente muita tem história. pra contar aí. Vou te falar, a gente vai gravar aqui vários programas e sempre vai ter história, né? E assim, a gente tá indo pra reta final, né? Já acabou? Desse primeiro... Que isso, cara? passa muito rápido. Ó, eu vou falar uma parada aqui, em off. Todo mundo tava com uma pressão que parecia final de campeonato antes de entrar aqui, tá? Todo mundo assim, apreensivo. E aí, o que a gente... Não, mentira. Mentira, para de bobeira. Para de bobeira. Pediu pra ir no banheiro. Você pediu pra ir no banheiro. Então, eu acho que assim, né, pelo nervosismo, a estreia, eu acho que foi uma parada que passou muito rápido, cara. Que foi muito leve, foi muito legal. E tá entre amigos, né? Fazendo uma parada que a gente gosta, então acho que fica mais leve ainda, fica muito, muito legal. Então, só queria agradecer a presença dos amigos aí, agradecer aos telespectadores, acompanhem a gente. Acho que a gente quer... Siga no Instagram. Resenha de Quadra, né? Então depois a gente vai... Vocês vão poder acompanhar a gente aí nas redes sociais. A gente fica muito feliz em estar fazendo esse novo projeto aí. Micão, agradecimentos. Só agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, como o Batata falou, Entre Amigos, falando sobre o esporte que a gente ama. Não só do esporte, da vida. Às vezes a gente está do lado da pessoa e a gente não sabe a história da pessoa. Então, assim, acho que nesse primeiro momento acho que foi importante. E é só o primeiro, vai ser um projeto que veio para ficar. Isso é importante falar. Sim, isso aí. Toda semana, Resenha de Quadra, podcast vai estar... Sempre aos sábados, às 16 horas, vai estar passando Top. na Nova TV. Horário ótimo. Divulga, aí hein? com a família. Divulga. Bota no celularzinho. É isso. E é isso. Agradecer os patrocinadores que estão aí, estão com a gente sonhando junto nesse processo. E as nossas famílias, né? Sem eles, nada anda. E todos eram... Quando nós falamos, ninguém falou que a gente é maluco, pelo contrário. Exato. As 4 patroas apoiaram. Então, é isso. Agradecimento e vamos em frente. Tio Chico. Agradecer a vocês aí, aos donos da TV aí, que são pessoas maravilhosas também. E é isso aí, veio para ficar, a gente vai se revezando, vai ficando aí. Quando tiver um convidado, uma hora um não vai estar, não é, mas a resenha vai ser a mesma, o convidado vai estar aí. E eu ligo pelo telefone, ou o outro liga, que a nossa vida é corrida. E sobre os patrocinadores, agradecer. E você quiser patrocinar a gente aí, é só entrar em contato. Tua marca vai estar aqui. E vamos aí na resenha, cada vez mais convidados, tentar trazer você que foi atleta da cidade aí. Que acha que foi também. Os que acham que foi, os melhores. Quiser vir aqui, os cantores de pagode também, aqui na resenha não é só de esporte não, que os cantores de pagode também, É isso. a gente gosta da resenha. É isso. É isso aí. Eu vou agradecer também a minha família pelo apoio, minha esposa, meu filho, minha filha que está vindo aí. Agradecer ao Juan e a Michele que abriram o espaço do canal da Nova TV pra gente. Aos nossos patrocinadores, ao Gabriel,
Davi, que, pô, quando eu mandei mensagem, ele viajando, na mesma hora ele falou, não, eu tô junto nesse projeto. Ao Bernardo Costa, lá da Permute, falou, não, irmão, vamos estar junto. E ao Gabriel, que é o consultor responsável da AGV, ali na 13, ao lado do McDonald's, falou, não, pô, vamos embora, vamos comprar essa briga junto aí. E assim, igual o Chico falou, você que tem uma empresa, tem a marca aí e quiser apostar com a gente aí nesse sonho aí, divulgar sua marca, entre em contato com a gente. Nosso Instagram, resenhadequadra.rj. Siga lá. Daqui a pouco vai ter uns cortes, vai ser bem bacana. A gente agradece demais a oportunidade de estar aqui fazendo essa resenha entre amigos, que é o mais importante. Essa resenha entre amigos, essa descontração e tá falando com o público de casa, né? Então, o nosso muito obrigado. A gente volta no próximo programa com bastante alegria, bastante descontração e uma carta na manga do nosso mestre dos magos, tio Chico. Certamente vai ter. Galera, fique com Deus. Um abraço. Valeu, galera. Valeu. Se tu acha que tem de futebol, o Ancelotti mostrou que não tem nada.